E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, um vídeo diferente, um vídeo para falar sobre aprovação. Estou aqui com Lidiane. A gente vai falar sobre a aprovação que Lidiane teve aí no concurso do Conselho Regional de Psicologia. Lidiane passou em primeiro lugar. Tinha quantas vagas, Lidiane? Uma. Uma vaga para analista administrativo. E Lidiane conseguiu aí esse resultado tão exitoso. Então, Lidiane, como foi a estratégia que você utilizou para conseguir aí essa classificação tão relevante? Oi, pessoal. Bom, Benilton, não tem muito segredo, né? Eu fiz o que eu sempre falo para quem eu conheço e quem me pergunta sobre o concurso, né? Primeira coisa, saiu o edital. Analisei o edital e vi, né, se eu estava ali enquadrada nas exigências, né? Porque esse concurso ele exigiu nível superior, esse cargo, né? Nível superior em administração, especialmente, e áreas afins, né? Dentro da administração. Então, eu vi que eu estava ali, né, na obrigatoriedade de ser da área. Daí, eu fiz o meu cronograma, né, como sempre. Fiz o cronograma para fazer questões, ver teoria e talvez ver ver revisões e talvez ver alguma teoria, né, que eu não tivesse visto ainda. Mas antes de fazer o cronograma, eu analisei as matérias, né, do edital, vi os assuntos, consegui fazer também o raio-x da banca, para ver os assuntos que ela mais cobrava, e criei uma estratégia de fazer questões, né? Viu que ela mais cobrava, estava boa nesse assunto? Ok, fazia questões. Se não estava, ia revisar, ia dar assistir uma videoaula, né, sobre aquele assunto para poder me especializar, né, naquele assunto e conseguir responder o máximo de questões. Certo. Vamos lá. Nessa tua estratégia que tu utilizou, quantas disciplinas por dia você via? Geralmente eu separava assim, se eu visse que tinha mais matérias que eu tinha mais dificuldade, então focava nessa matéria. Então, de 2 a 3 matérias, eu via para fazer revisão. De 2 a 3, revisão. Daí, todas as matérias eu fazia questões todos os dias. Porque, como eu peguei um pós-edital, eu tinha pouco tempo, né? Então, eu fazia questões de todos os assuntos, fazia revisão de 2 ou 3 matérias e uma teoria ou outra, talvez. Então, todas as matérias eu via por dia, assim, de questões, né? Mas de teoria, não, só de questões. Certo. E lembrando que a prova foi da Quadrix, né? E Da foram Quadrix. 120 questões de certo e errado, né? Isso, Tu já havia 120 feito questões. prova da Quadrix alguma vez? Não. E eu fiz isso de fazer questões de todas as matérias, todos os dias, justamente porque eu não conhecia a banca, né? Então, eu não sabia como é que a banca cobrava, qual era a linguagem dela, então eu precisava, né, no pós-edital, sem ter feito nenhuma prova da banca, eu precisava urgentemente conhecer a linguagem da banca, né, o que é que ela considerava certo, se incompleto era errado, se era certo, né, como é que ela cobrava as pegadinhas. Então, eu precisava focar em questões porque eu estava no pós-edital, né, pouco tempo para estudar. Praticar para tentar realmente conhecer a banca Isso, é muito é bem importante. importante. Tu falou em questões, mas também tem que ter a revisão, né? A revisão, como é que tu utilizou? Porque eu sei que tem muita gente que negligencia, né? Que é uma parte importantíssima, assim como as Aham, questões, é a revisão. é verdade. A revisão, qual foi o método que tu utilizou para revisar? Alguns assuntos do edital eu tinha no aplicativo chamado Anki, né? Não sei se vocês conhecem. Tem o Anki Web e tem o Anki Droid também para você usar no celular. Então, alguns assuntos que eu via que a banca cobrava e tinha mais dificuldade, eu ia lá e revisava pelo Anki. Se eu não tivesse no Anki, eu procurava uma revisão ou no YouTube, um vídeo de revisão, ou então no material do Estratégia também, que tem bons resumos. E sempre fazendo questões. Mesmo que eu tivesse dificuldade naquele assunto, mesmo sem saber, eu ia fazer questões. Quantas por dia? Muita gente pergunta isso. Bom, eu não lembro exatamente quantas eu fazia todos os dias, porque tem dias que a gente falha, né? Mas teve dias de eu fazer 270 questões. Eu fazia muitas questões, né? Mas o máximo que eu lembro foram 270. E o bom de fazer muitas questões é que quando você faz muitas questões treinando, quando você vai para a prova, por Você exemplo, faz você fazia tranquilo. 270 questões, você for para a prova fazer 120, você vai fazer tranquilo, né? O tempo vai sobrar ao invés de É verdade. faltar, né? Então é uma estratégia bacana de fazer muitas questões. Porque você acostuma, né, a fazer muitas questões, então na prova o tempo, né, que é um problema para muitas pessoas que não têm costume de fazer questão, né, eita, não vai dar tempo resolver tudo, não vai dar tempo. Então, se você faz o dobro das questões que vai cair na prova, muito provavelmente no dia da prova você vai fazer tranquilamente aquelas Exatamente. questões.
E uma coisa que muitas pessoas têm dúvida é sobre quando é questão de, quando é prova de questões de certo e errado. Marcou todas as alternativas, deixou a alternativa em branco, como foi a prova? Quantas questões você acertou? Então, eu acho que eu marquei, não lembro exatamente, mas eu marquei 112 questões, 112 120. de 120, e eu acho que eu acertei 97. 97, né? Por aí, 97. Se tu tivesse, por exemplo, chutado as outras 8, né? Provavelmente teria errado um quantitativo Errado e e teria perderia ponto, né? diminuído bastante pontos, É né? Que verdade. poderia ter influenciado na classificação, Na né? classificação. Inclusive, Lenilton, essa questão de marcar todas as questões em prova de certo e errado, que penaliza, né, quando você erra uma questão, tem que ser muito bem analisada, porque se você não tem certeza que não sabe aquela questão, ou tem dúvida, e a maioria das questões que você marcou com mais certeza, eu acho que não vale muito a pena você arriscar e chutar numa questão que você acha que não sabe. Porque eu fui para essa prova já com essa estratégia de pensar, eu hoje não vou chutar. Então, eu vou marcar, se eu tiver dúvida naquela questão, eu não vou fazer. Eu falo isso porque na outra prova que eu fiz certo e errado, eu chutei e não tive uma pontuação muito boa. Então, dessa vez eu quis fazer esse teste, se eu ia me sair melhor, marcando só as questões que eu tinha certeza. E as questões que eu marquei foram as que eu realmente tive certeza e tive essa pontuação que me colocou na primeira posição, né? E foi uma prova que tinha matemática, né? Matemática. Minha primeira prova com matemática, caiu um bloco de questões, de 5 questões, 4 questões, ou 4 ou 5, de matemática, uma progressão aritmética. Progressão aritmética, a gente estuda no ensino médio, né? Mas, usando aquela estratégia de analisar a banca e analisar provas, eu fiz justamente isso. Eu peguei uma prova, talvez essa tenha sido o ponto principal que me fez atingir uma boa pontuação. Essa banca, ela fez um concurso do Conselho também de Psicologia de São Paulo, Conselho de Psicologia de São Paulo, acho que no mesmo mês ou no mês anterior, então era uma prova muito recente. Que foi que eu fiz? Não conhecia a banca, né? Que eu nunca fiz prova dessa banca, nunca tinha feito prova dessa banca. Eu peguei essa prova do Conselho de Psicologia de São Paulo e baixei ela e fui analisar. Eu quero ver como é que essa banca estrutura a prova dela. E aí eu fui principalmente para a parte que é o meu calcanhar de Aquiles, que é matemática e RLM. Então veio matemática e RLM na mesma questão, na mesma prova, né? E aí eu fui diretamente para ver como é que a banca cobrava RLM e matemática. E, Lenilton, e vocês aí também que estão vendo esse vídeo, pasmem, a banca colocou exatamente a mesma estrutura, só mudou um pouquinho as questões. E aí eu assisti vários vídeos sobre resolução de questões de RLM, do assunto que ela cobrava, e também de progressão aritmética e progressão geométrica. Me forcei a aprender e justamente na prova acertei 4. Acertei, acho que eu deixei uma em branco e essa aqui eu deixei em branco. Se eu tivesse marcado eu teria acertado, mas eu fui para lá com esse plano de não marcar na dúvida, né? Aí eu não marquei essa, mas acertei todas as questões de progressão que até então nunca tinha feito, mas eu foquei muito nisso antes da prova e consegui esse bom resultado. Que leva para aquele ponto-chave, né? De conhecer a banca, né? Conhecer a banca. E conhecer a banca. E lembrando que esse concurso, tu estava pensando nem em fazer, né? Isso. Eu estava em Brasília, né? Na semana da prova, a gente viajou, estava uma questão do trabalho, né? Eu fui também, e aí eu já estava inscrito nesse concurso. E aí eu pensei, eita, é justamente no período da viagem. Mas aí a gente foi, comprou a passagem, né? E aí na ida e volta, e na semana de volta eu fiquei na dúvida se eu realmente ia fazer essa prova ou não, né? Porque eu estava em Brasília. Mas aí eu vim no sábado, a prova foi no domingo, 7 da manhã, e eu fui fazer mesmo assim, dizendo vai que, né? Vou fazer, vai que, né? E ainda assim eu fui fazer e tive esse resultado, né? Beleza. Em resumo, então, Lidiane, eu queria que tu falasse aí para o pessoal que está começando a estudar para concurso, né? Aquela motivação, né? Porque quando a pessoa passa assim, sempre motiva outras pessoas que querem começar essa vida de concurseiro, né? E depois conseguir a vida de concursado. Queria que você falasse um pouco aí sobre isso. E a gente sabe, né?
Vai ter mais nomeação aí, hein? Vai ter mais aprovação aí. Vai ter. Sempre vai ter. Então, Vem aí uma coisa. Fala um pouco, por favor. Para motivar, né? Então, para quem está começando agora, vou dizer para você que no início vai ser mais difícil do que no meio, né? Então, assim, comece mesmo sem ter muita certeza, mas escolha uma área, né? Trace um plano, defina que cada dia você vai cumprir ali, nem que seja 1 hora, 2 horas do seu dia. Para quem não consegue de jeito nenhum durante a semana, reserva um final de semana. Eu sei que é difícil, né? A gente tirar o sábado, o domingo, e ao invés de estar com a família ou fazendo qualquer outra coisa, se divertindo, você está ali estudando. Mas se você quiser, né, daqui a 1, 2, 3 anos, vai depender de cada pessoa, né? Conseguir a sua vaga, você vai precisar tomar essa decisão agora. E eu tenho certeza absoluta que daqui a 2 anos, você vai ter a sensação que eu tive quando eu completei 2 anos. Ainda bem que eu escolhi começar. Porque quando você começa, você tem muitas dúvidas, né? Mas, de repente, você está estudando há 1 ano, há 2 anos, e já conseguiu a sua primeira, sua segunda, sua terceira aprovação, né? Graças a Deus. E aí você diz, ainda bem que eu comecei. O esforço, né? A persistência e a disciplina principalmente. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês aí tenham gostado. E o pessoal que ainda não começou a estudar, comece a estudar, porque antes tarde Do que? Beleza? Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu! Tchau!